Muito boa tarde, alunos da sede e dos anexos Pitombeira, Baixa Grande e Santa Cruz. Eu estou aqui com alguns slides para a gente ver e acompanhar alguns conteúdos da nossa avaliação e também do nosso simulado para esse mês, tá? Para quem não me conhece, o professor Wilson, professor de Educação Física da sede e também do anexo Pitombeira. Escola Antônio Custódio de Mesquita, tá? Conteúdo para o nosso segundão. Pessoal, o primeiro slide, ele aborda qualidade de vida. Então, para que tenhamos a qualidade de vida, devemos estar atentos a alguns fatores, né? Algumas situações como a saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde profissional, tá? Então, devemos procurar o equilíbrio entre estes, tá? E também devemos falar também sobre hábitos saudáveis, tá? Hábitos saudáveis, quem adquire um hábito saudável, ele evita alguns alimentos e prioriza outros, né? Por exemplo, evita alimentos calóricos e alimentos industrializados, ricos em sódio, né, que faz muito mal, eleva a tua pressão arterial. E opta por sucos naturais em vez de refrigerantes. São exemplos, né? Dormir cedo, evitar a bebida alcoólica. Então esses hábitos, né, promovem uma melhor qualidade de vida, né, e evita doenças, tá? Então abordando o tema qualidade de vida. O outro slide, ele trata sobre o padrão de beleza, né? Padrão de beleza imposto pela mídia. Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder da influência que a mídia, através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente. Não percebemos que nossos direitos jamais foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano de mulheres adolescentes se matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Então, qual é o padrão que a mídia impõe? A mídia, ela quer vender, certo? Ela não está preocupada com a tua saúde. Então, ela impõe um padrão onde as meninas devem ser magras, né, e trabalhadas estruturalmente, né, na academia. Da mesma forma o homem. Então esse padrão, ele não é barato, ele custa caro e geralmente ele pode comprometer a tua saúde, né? Se você não tiver um acompanhamento, uma consciência, certo? E, como eu falei, ele pode gerar distúrbios tanto psicológicos como relacionado à alimentação, distúrbios alimentares que a gente vai ver no slide seguinte. Transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar a um emagrecimento extremo devido à inadequada redução da alimentação, no caso da obesidade, devido à ingestão de grandes quantidades de comida. Então, transtorno, distúrbio são uma disfunção, né, o que foge do padrão. Então, os mais conhecidos são a anorexia e bulimia. Características da anorexia: medo exagerado de engordar, peso abaixo do mínimo e padrão de restrição alimentar. Comportamento no subtipo bulímico, comportamento purgativo, né? Como a indução de vômitos e abuso de laxantes. Tudo isso para perder peso. E uma característica marcante é a distorção da imagem. Quanto mais essa pessoa perde peso, mesmo assim ela não se sente satisfeita e continua aderindo a dietas rigorosas, evitando a alimentação, tá certo? A bulimia, peso normal ou sobrepeso, padrão de restrição alimentar intercalado com episódio de comer compulsivo, sensação de descontrole com a ingesta de grandes quantidades em um curto período, certo? Essas pessoas, elas evitam se alimentar, mas depois elas compensam, certo? Comendo excessivamente, geralmente provoca o vômito, ou seja, o vômito induzido. Outra característica marcante, geralmente pessoas que sofrem de bulimia, ela está sentada ali na mesa, ela come normalmente, mas ela tem o hábito de ir diretamente ao banheiro, geralmente não é escovar os dentes.
é provocar o vômito induzido, né? Então, pode gerar problemas gastrointestinais, problemas dentários, dentre outros, tá certo? Então, comportamento purgativo, como a indução de vômitos e laxante para compensar o excesso de ingesta dos episódios compulsivos. Tem alguns outros, como a ortorexia e a vigorexia, tá certo? A ortorexia são aquelas pessoas que estão preocupadas demais, excessivamente com a quantidade calórica dos alimentos. Então, tudo demasiadamente, né? Tudo demais é distúrbio, tá certo? E a vigorexia são aquelas pessoas que treinam mais de 8 horas por dia na academia, né? Conseguem seus objetivos, né? Mas mesmo assim nunca estão satisfeitas. Como eu falei, tudo exagerado já é distúrbio, tá certo? O outro slide ele trata, pessoal, sobre o princípio da especificidade, né? O que é princípio da especificidade? Este princípio baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. Para que um exercício seja realmente específico, ele deve ser o mais semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. Tá? Especificidade. Então, individualidade biológica também entra no contexto, certo? Imagine aí, eu estou com sobrepeso, eu vou seguir uma dieta da internet. Será que eu não estou correndo risco? Por quê? Porque será que meus nutrientes, os nutrientes que eu necessito, é o mesmo que está lá na dieta? Certo? Então, é individualidade biológica, tá certo? Então, a dieta tem que ser para aquela pessoa que está necessitando de determinado nutriente, está necessitando de perder peso, ou até mesmo ganho de peso. Né? Da mesma forma é a atividade física, certo? Atividade física para um diabético, né? Para um cardíaco, ela tem que ser acompanhada, certo? Por um profissional, ela tem as suas restrições. Então é a questão da especificidade. Né? O diabético ele não pode praticar atividade física aeróbica prolongada, certo? Sem ser intercalado. Por quê? Porque pode gerar um déficit de glicose, né? Ela pode sentir náuseas, vir a vomitar, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Do mesmo jeito a pessoa que é cardíaca, certo? Então, mais uma vez, a especificidade, exercício para determinados grupos especiais, né? E dieta para determinadas situações, tá certo? Então, só abordando o tema da especificidade. Prescrição de exercício físico, certo? A prescrição de exercício físico deve ser vista como um processo pelo qual se recomenda um programa de exercício de forma sistemática e individualizada, segundo as necessidades e preferências de cada pessoa, com a finalidade de obter os maiores benefícios com os menores riscos. Então, a questão da prescrição de exercício físico, ela trata também, né, do slide que a gente acabou de ver sobre a especificidade. Mas outra coisa, antes de você aderir a uma prática de exercício físico, é preciso que você, embora nós não tenhamos esse costume, faça alguns exames para saber, né, se você está pronto para realizar atividade física, né? Se você está apto, certo? Como o exame de esteira, certo? A avaliação. Então é preciso que você passe por uma bateria de exames até o seu médico liberar, e depois é que o profissional de educação física ele vai intervir, tá certo? Então esses foram alguns temas abordados. Eu vou estar colocando algum conteúdo nos grupos para que a gente estude direcionado para a nossa avaliação, tá certo? Boa sorte, um grande abraço virtual por enquanto, né? E tenha um ótimo dia.